Olá pessoal do meu canal, aqui quem fala é Denilson, prazer imenso estar novamente com vocês. Já tem um tempinho aí que eu trouxe um vídeo aqui no canal, tá? Alguns vídeos de desenho aí. Nesse vídeo eu tô trazendo esse desenho aqui a qual estou fazendo, tá? Desenho bastante complexo aí porque tem textura de pele e algumas coisas a mais aí que a gente tem que fazer. Mas para alguns que está iniciando no desenho realista um pouco difícil, para outros que já tá há muito tempo nesse ramo aí, pode achar fácil, pode já estar acostumado, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? Não é um desenho difícil, é um desenho que qualquer um aí pode estar fazendo, desde que saiba o passo a passo, né? Se torna fácil aí. Para mim que já estou acostumado a fazer desenhos já há algum tempo, não tenho tanta dificuldades assim, tá? Você vê aí que eu já comecei o desenho, já fiz aí parte de um olho, e estou descendo aí para parte do nariz e quero estar mostrando para vocês um pouquinho desse desenho aí, como que se faz, o que eu estou utilizando, que tipo de material que eu estou utilizando, para você estar aí adquirindo um conhecimento à parte aí, tá? Se o áudio tiver algum som no fundo, alguma coisa aí, espero que vocês não prestem muita atenção nisso, porque a vizinhança aqui onde eu moro é um pouco barulhenta mesmo, mas não pode impedir a gente de gravar, né? A gente fica às vezes pensando que vai melhorar, e a tendência é piorar. Então, vamos gravar assim mesmo e você vai desculpando qualquer barulho aí. Para esse desenho, eu vou utilizar alguns tipos de materiais aqui que eu estar mostrando para vocês saber que tipo de material que eu vou estar utilizando nesse desenho, caso você queira fazer aí também. Eu tenho alguns lápis aqui da Faber-Castell, tá? Lápis barato aí que dá para você encontrar em qualquer região aí você compra esses lápis. Esses lápis aqui da Faber-Castell. Como você pode ver, eu estou usando o 4B. Eu marquei assim com a fita para eu conseguir identificar aqui na hora de pegar, porque já apagou, de tanto que eu uso, já apagou a numeração dele aqui na parte de cima, tá? E aí, eu preciso identificar aqui o tom de lápis que eu vou estar utilizando. Então, eu acabei marcando aqui, como você pode ver, 3B, 6B, 2B e o 4B é o que eu vou estar utilizando nesse desenho, tá? De lápis aí. Fora isso, de grafite também eu vou estar utilizando essa lapiseira aqui, tá? Lapiseira bem bonita aí, como você pode ver. Aqui tem a graduação dela aqui, ó. 0,5, né? A espessura da ponta no caso, como você pode ver aí. E a ponta que eu estou utilizando nela é a 4B, tá? Caso você queira adquirir para estar utilizando. Eu estou utilizando mais um lápis aqui também que eu comprei na Shopee. É um lápis bastante preto aí, tá? Para caso eu precise fazer alguma área mais preta, mais escura, eu vou estar utilizando ele. Lápis barato também. Vou estar utilizando aqui 3 tipos de caneta borracha, tá? Você pode estar encontrando aí também. Essa aqui é a caneta de borracha elétrica, como você pode ver aí. A caneta borracha mono zero, todo mundo conhece aí também essa pratinha aqui. Tem prata, tem branca e tem a preta também, tá? Eu gosto de cortar a ponta dela meio chanfrada, não sei se vai dar para focar para você ver. Focou. Eu corto meio chanfrada assim para eu conseguir fazer os detalhes no desenho, tá? Isso é fundamental aí também. Vou estar utilizando ela e vou estar utilizando também a 3.8, que é essa caneta azul aqui. Tem a ponta dela também, eu gosto de cortar franchada. Essa aqui não tá ainda, mas eu vou fazer pra gente estar utilizando nesse desenho quando a gente for usar ela, tá? E tem também o lápis borracha, tá? Eu coloquei ele aqui numa espécie de extensor caseiro. Esse aqui também era uma caneta borracha que eu comprei e não utilizei ela mais, porque eu não gostei muito, porque a ponta é muito grossa. E aí acabei colocando nesse lápis aqui que já tava ficando pequeno. Fiz a ponta dele, como você pode ver aí. E estou utilizando esse lápis aqui nas áreas do desenho aí, tá? Espero que você curta esse vídeo. Também vou estar utilizando uma caneta aqui para fazer um brilho, né? Essa caneta aqui eu comprei também, Toshi Color, tá? Ela serve para fazer brilho no desenho, caso a gente necessite, a gente utilize ela, tá? Vou estar utilizando também algumas espécies de esfuminho, tá? Tô utilizando aqui 2 esfuminhos, os dois com a mesma numeração, tá? Todos os dois são número 1, tá? Eu fiz a ponta deles aí. Pode ver que tá até sujo um pouquinho, mas é porque eu utilizo no desenho, tá? Tô utilizando. Vou estar utilizando ele aí também.
E o número 6, esse esfuminho aqui é o número 6. Já fiz a ponta dele aí, como pode ver, tá feita recente. É fundamental que o esfuminho esteja bem apontado, tá? Para não estar atrapalhando na hora de você fazer o desenho, sujando, manchando o seu desenho aí, tá? Vou utilizar aqui também o material que eu não peguei, que é essa caneta branca aqui também. Ela é uma caneta gel branca, tá? A ponta dela como é que é aí. É mais grossa, mas caso a gente precise fazer um brilho em alguma área que esteja muito evidente, um brilho evidente, a gente utiliza ela, tá? Ela é uma caneta aí branca também, gel branca. Os demais materiais a gente vai, ao longo do desenho, se a gente necessitar, a gente vai pegando. Mas por hora, os materiais que eu vou estar utilizando são esses, tá? Mas, Denilson, onde eu posso encontrar esses materiais? Como eu já disse, muitas das vezes vende aí nesses sites aí da Shopee, Mercado Livre. Você pode estar comprando esses materiais aí para você estar utilizando nos seus desenhos. Os lápis da Faber-Castell você encontra em qualquer lugar aí, qualquer papelaria na sua cidade. Eu acho que vende esses lápis, são os lápis muito baratos. Para você que está iniciando no desenho realista, você pode estar utilizando. Eu recomendo você utilizar eles aí. Eu tenho outros lápis aqui, mais caros, como o lápis da Staedtler e outro lápis que eu comprei aqui, que isso é muito bom para fazer desenho realista também. Mas não vou estar utilizando eles aí agora nesse desenho. Quero estar mostrando para você que é possível você fazer desenho realista com materiais simples também, tá? Não precisa ser um material caro. Muitos desenhistas acham que tem que ter um material caro, que tem que ter um material bom para fazer um desenho. Não necessita disso, tá? Então vamos estar começando aqui esse desenho. Espero que você curta. Eu já comecei a sombrear a parte do nariz aqui, como você pode ver, já fiz algumas sombras. E vou estar dando continuidade, tá? Vou utilizar isso aqui para não manchar a minha mão. E vou vir fazendo aqui. Talvez aí eu não fale muito nesse vídeo, tá? Talvez eu não converse muito com vocês e tal, porque eu vou concentrar aqui. Mas eu vou falando ao longo do vídeo aí, se eu tiver alguma coisa pra estar falando. Sem ressaltar, sem esquecer, quer dizer, eu estou utilizando essa impressão aqui, tá? Para eu estar vendo, a referência que eu estou utilizando é essa aqui. Ela tá com a coloração meio amarelada, assim, mas foi por causa na hora de imprimir, tá? A impressora só tinha a cor amarela e puxada meio pro preto, preto e amarelo, então ela ficou preta e meio amarelada, mas dá muito bem para ver as texturas, onde vai cada uma. E também estou utilizando o meu computador, tá? Tem um computador aqui do lado com a foto que eu estou desenhando, para estar me auxiliando aí também na hora de eu ver a referência, tá? Para eu ver a referência, para eu conseguir fazer o desenho. Já a foto no computador está com a cor preta e branca do jeito que eu quero fazer o desenho, tá? Então, já vou deixando para você aí que eu estou acompanhando a referência. Aí eu vou vir sombreando. Aqui eu estou utilizando a lapiseira, tá? 4B, a ponta é 4B, a graduação aí. E a lapiseira 05, tá? Para estar fazendo aí. Você pode estar utilizando outra lapiseira aí, não tem problema se você se sentir melhor. O intuito é você conseguir transmitir o desenho para o papel, tá? Como eu disse, se tiver o som no fundo aí, vocês não reparem, porque tá tendo um som ligado aqui, mas eu vou fazer assim mesmo o vídeo. O que eu não posso é ficar aí sem postar vídeo no canal, que aí o canal só vai perdendo, né? Inscrito. E o intuito do canal é ganhar inscrito, é mostrar para você que dá para desenhar, com os materiais que você tem aí. Porque muitas pessoas se apegam muito sobre material, que tem que ter um material bom, que precisa de um material bom para fazer um desenho realista e tal. E não necessita disso, tá? Não necessita disso. Aqui eu vejo que é bem preta essa área aqui. E eu vou já demarcando, tá? Todas as áreas que eu vejo que tem um sombreamento mais puxado aí. Aqui repara que eu vou sombreando e já vou tentando também deixar uma espécie de textura para quando eu vim sombrear com o esfuminho, eu não perder totalmente a textura, tá? Claro que quando a gente sombrear vai dar uma apagadinha e aí você vem retocando de novo. A base do nariz eu já fiz um fundo, aqui na base do nariz, já fiz um fundo, tá?
Pra não ficar o branco do papel aí. Eu explico isso aí no vídeo ao qual eu faço um desenho aí de uma mulher. Eu explico que geralmente o fundo do desenho não é totalmente branco, tá? Ele tem um fundo aí acinzentado aí para dar um aspecto de realista, tá? Não pode ser totalmente branco de tudo. Aqui eu vim sombreando, fazendo primeiramente o formato do nariz, né? O intuito que eu quero aqui é fazer o formato do nariz, assim, o que eu vejo na referência, para dar o efeito de realista, tá? Depois eu me preocupo um pouco com textura. Lembrando também que eu esqueci de falar no vídeo, material de desenho também, papel higiênico, tá? Não pode faltar papel higiênico aí. Como eu mostro nos outros vídeos aí, eu drobo ele. Aqui eu tenho uma folhinha de papel cortada, tá? Como você pode ver, eu drobo no meio aqui, em formato de triângulo. Drobo novamente de novo, em formato de triângulo também. Como você pode ver aí, espécie de triângulo. E drobo novamente no meio aqui e faço a ponta, tá? Faço a ponta aqui, ó. Para eu poder pegar, o dedo fica em cima e eu consigo fazer um sombreamento aí homogêneo. Aqui eu já vou utilizar ele aqui para estar sombreando toda essa área que eu já fiz uma espécie de sombra, tá? E eu venho sombreando. Para você aí pode parecer que tá borrando, que o desenho tá ficando borrado, mas não é isso, tá? O processo é assim mesmo, o começo é assim mesmo. Depois é que você vai retocando, jogando sombra e o desenho vai ganhando um formato aí. Eu vou retocar novamente com o lápis para dar um efeito aqui. Repara que eu tô sempre acompanhando a referência, tá? As partes que for branca, que você vê que eu sombrei essa parte aqui, mas era branca. Depois você retoca com a lapiseira aí, você pode estar retocando, tirando toda a sombra que você fez, tá? Não se preocupe. Eu venho com a lapiseira marcando as áreas que eu quero, né? E vou simplesmente fazendo sombra onde eu vejo que necessita, tá? Em cada lugar que eu vejo que necessita de sombra, eu venho fazendo. E é isso aí o processo do desenho realista, tá? Você vem fazendo as etapas. Aqui eu já vou usar o esfuminho, a gente marcando essas áreas de sombra. Lembrando que o esfuminho é mais em área pequena, tá? A área grande você usa o papel higiênico, a área pequena você usa o esfuminho, tá? Para tá sombreando aí. Como eu disse, um desenho bastante complexo aí, difícil de tá. Difícil assim, muito detalhado, tá? Para você trabalhar ele todo aí. Mas aos pouquinhos ele vai saindo. Você vai fazendo e vai saindo. Tá? Não tem segredo não. O negócio é você fazer. Pegar para fazer. Primeiro eu faço todas as áreas de sombra, que eu vejo que tem sombra, que eu vejo que precisa de sombra, para depois eu jogar a textura, fazer textura de pele, essas coisas. Primeiro eu faço a sombra, depois eu venho fazendo a textura de pele certinho no seu lugar, retocando com lápis. E aí você vai acompanhando aí. Eu vou jogar a sombra aqui na beirada do nariz, aqui na parte de baixo, tá? Pra eu tá podendo esfumar com esfuminho, fazendo todo efeito de sombra. Eu postei um vídeo aí no meu canal, né? Desenhando o LeBron James. Um desenho também que eu fiz, textura de pele aí. Um desenho que foi desafiador para mim fazer também, mas eu consegui tá fazendo aí o efeito que eu queria nesse desenho aí, tá? E ficou da hora, eu gostei muito do resultado dele aí. Gostei bastante. Esse aqui eu vou trabalhando aos poucos. A textura e tudo mais, tá?
tá fazendo um efeito da hora aí. Vou dar uma sombreada também. Como eu disse, lembrando, a referência está sempre aqui do meu lado, tá? Eu vou fazendo e a referência está sempre aqui do meu lado. Essa área do nariz, ela tem um brilho, e eu quero estar fazendo ele aqui. Então eu vou já utilizar aqui um lápis borracha aqui para eu estar fazendo esse brilho, né, nessa área do desenho aqui, ó. Eu vejo que tem um brilho aqui nesse nariz, tá? Venho apagando, dando uma batidinha, porque depois eu vou jogar a textura aqui para dar o efeito que eu quero. Você vai acompanhando aí como é que é feito, tá? Por isso que eu digo que não dá para se preocupar com primeiro com os detalhes do desenho. Porque a parte branca, tinha uma parte branca ali, eu joguei sombra onde não era para jogar e ficou sombreado. Não, a borracha tá aqui. A borracha você utiliza para apagar, tá? Eu utilizando a borracha para apagar. Vou pegar também, eu esqueci de falar no vídeo aí, tá? Ainda dá tempo mesmo. É essencial você utilizar aí também pincel, tá? Tem alguns pincéis que eu vou utilizar nesse desenho aqui. Vou mostrar para você agora. Eu não falei aí, mas ainda tá em tempo. Não é muito pincel também, tá? Você utiliza a quantidade que você vê aí. Ó, vou utilizar aqui 5 pincéis aí no desenho, tá? 5 pincéis aqui eu vou estar utilizando. Uns da cédula mais macia, outros da cédula mais dura aqui, mais rígida, tá? Esse é cédula de boi, tá? Isso é com rabo de boi que fala aí que faz. E o outro é de pelo de gato mesmo, que é mais molinho, tá? O pincel fica a seu critério, tá? Fica o que você quiser utilizar aí. Ah, eu quero utilizar um pincel mais rígido, a ponta mais grossa, mais dura aí e tal. Aí é você que decide qual você quer utilizar, tá? Eu tô utilizando esse aí porque é os que eu comprei aqui ao longo do tempo, tô comprando e vou utilizar. Continuando aqui com uma caneta borracha, ó, eu venho dando as batidinhas para eu trabalhar toda a textura, tá? Todo o efeito de brilho depois aqui. Eu já venho deixando marcado esse efeito. Venho batendo, dando uma apagadinha e fazendo todo o efeito de brilho. Como eu disse, é um processo demorado também, tá? Não é algo simples de fazer. Ah, eu fui fazer um desenho de textura e terminei em 2 minutos. Você levou 2 minutos para fazer um desenho? Não, é 1 hora, 2 horas, porque é um processo de retoque, né? Você faz ali, erra, apaga, volta, faz de novo e assim vai. E eu vou vir fazendo uma espécie de textura que eu vejo que tem ali. E para fazer eu venho já com o pincel, já que um esfuminho, ó. Ou só simplesmente fazendo umas manchinhas que eu vejo que tem, mais grande um pouco. Depois eu utilizo a lapiseira, tá? Algumas áreas que eu vejo que necessitar. Outras eu vejo que tem umas manchinhas assim, mais grandinho um pouco, eu venho só retocando, aproveitando o pincel já aí. Eu posso pegar aqui, passar aqui na parte que eu fiz e vir, ó, só retocando, ó. Passo aqui, já trago aqui no nariz, ó. E vou fazendo as texturas. E assim vai. Vou utilizar aqui o pincel para fazer a lapiseira. Tá fazendo algumas texturas aqui que eu vejo que tem no nariz. O intuito aqui também não é você fazer idêntico à referência, tá? Idêntico que eu digo assim, tem que ficar assim, o máximo parecido? Tem que ficar o máximo parecido possível. O intuito do desenho realista é mostrar que tá bem parecido. Mas acima de tudo, você se divertir fazendo, tá? Se divertir fazendo. E eu venho trabalhando essa textura. Repara que eu venho trabalhando, retocando e aí vou. Não tem segredo. Primeiro eu fiz um fundo e agora eu tô simplesmente trabalhando a textura onde eu vejo que tem. Ó. Vou trabalhando, fazendo alguns tracinhos. E é assim. Algumas são redondinhas, outras tem um tracinho só para marcar. E aí vai.
outras são mais irregulares, e aí vai. Outras são você bater assim, ó, com a lapiseira para fazer o efeito, e aí vai. Vou trazendo toda essa textura no desenho realista. Simples, não tem segredo, você vai acompanhando aí o processo. Estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para você como é que é, para você entender como é que é o processo aí de fazer uma textura num desenho realista. Onde eu vejo que tem sombra, que está mais marcado, eu venho retocando a sombra. Não é só textura, eu venho fazendo textura, eu venho olhando onde precisa de mais sombra, eu vou jogando. Onde precisa de criar mais um efeito ali melhor, eu vou fazendo, vou retocando. Esse é o intuito do desenho. Eu vou retocando ele. Nunca você achar que tá bom. Ah, já fiz ali, tá bom, vou fazer mais não. Não, você vai olhando. Aos pouquinhos você vai mexendo, melhorando, onde tem que melhorar. Que eu venho com o esfuminho dando a batidinha para ficar homogêneo, não ficar aquela cor tão marcada, sabe? Você vem, ó, até ficar parecido com a referência, ó. Vai acompanhando aí o processo, tá? Você vai acompanhando o processo. Essa parte que eu vejo que tem sombra. Vou batendo aqui o espuminho, para dar um efeito mais realista. Homogêneo, como pode dizer, tá? Posso dizer homogêneo. E eu vou fazendo. Sem pressa também, não pode ter pressa de acabar ou de querer concluir o desenho, não. Vai curtindo o processo aí do desenho. Vai curtindo o processo, com calma, vai esfumando, apagando, fazendo de novo, e aí vai. Ó, deu uma esfumada aqui e vou olhando a referência. Esse é o intuito do desenho. Espero que você, se você curtir esse vídeo, já deixa aquele like, pessoal, para fortalecer o canal, para ajudar o canal, chegar a mais pessoas que necessitam de aprender esse desenho, tá? Tem pessoas aí que cobram para ensinar, para mostrar, e tudo mais. Aí você deve estar se perguntando aí também, que caderno que você está usando, qual tipo de caderno? Já vou falando para você que não é Halimuli, não é Nostalgia, não é Canção, nada disso, tá? Caderno normal aqui. Claro que a folha é boa, tá? A folha é boa para fazer um efeito da hora. Sim, a folha é boa. Não vou mentir que a folha não é da hora, é boa. Gostei dela, mas não é um caderno caro, tá? Eu paguei aqui nesse caderno aqui R$ 20. Aqui na papelaria da minha cidade, que eu paguei R$ 20 nele pra estar desenhando. R$ 20. Não invisto pesado também em desenho, tá? Fala, vou comprar aqui o caderno da nostalgia aqui, da canção para fazer um desenho. Não. Eu digo para você, o caderno não vai fazer o seu desenho, quem vai fazer é você. A folha não vai fazer. Claro que você pegar uma folha ruim aí, vai ser difícil para você sombrear o desenho, vai dar trabalho. Você pegar um caderno ruim. Mas se você tiver as técnicas certas, o método certo para estar sombreando, você consegue, tá? Você consegue fazer um desenho bom. Ah, Denilson, é possível fazer um desenho realista na folha sulfite? Cara, eu acho que é possível, né? Eu nunca tentei, não, fazer um desenho realista na folha sulfite. Nunca tentei. No máximo que eu fiz foi riscar o desenho ali, fazer o decalque ali, mas dizer para você que eu fiz sombreamento em folha sulfite, nunca fiz, não. Já usei folhas mais ruins do que eu uso hoje? Já usei, mas eu também não tinha as técnicas que eu tenho hoje, né? Para estar fazendo desenho realista. Eu não tinha tanta experiência que eu tenho hoje. Hoje eu estou mais experiente nessa área, mas não conseguia fazer um efeito da hora no desenho. Talvez porque eu era ruim na técnica, pode ter sido. A folha também não ajudava, pode ter sido. Mas esse não é o problema para você falar, o meu desenho eu vou sombrear ele e não sai bom, né? Fica um aspecto poroso, não fica liso, fica ruim, não sai bom.
Isso não é o problema. Talvez a técnica que você está usando para sombrear o seu desenho não é a correta, tá? Não é a correta. Simplesmente isso. Você precisa melhorar o sombreamento. Talvez não é nem tanto a folha, mas o sombreamento que você está fazendo que não está dando certo. No meu caso era isso. Muitas das vezes eu fazia o desenho e deixava ele branco, não jogar sombra, aquilo que eu expliquei no vídeo. Às vezes você acha que tem um brilho aqui, que nem aqui. Tem um brilho aqui no nariz, aqui no meio do nariz, tem um brilho. Mas eu não posso deixar o branco do papel, porque senão eu não vou conseguir fazer o efeito que eu quero aqui, para ficar idêntico à referência. Eu não vou conseguir fazer se eu deixar branco. Vai ficar branco demais, vai ficar desigual quando botar a foto aqui de referência e mostrar, vai ficar diferente. A pessoa vai bater o olho e falar, pô, mas aqui tá. Esse desenho aqui tá branco e lá tá mais escuro. É aquilo que eu lhe falei, você não fez o fundo para preparar o desenho para receber a textura, entende? Você não fez o fundo, como eu explico lá no desenho, lá eu explico como é que faz o fundo. Eu olho primeiro a primeira camada do desenho. Qual é a primeira camada? Tem um cinza claro ali e tal? Tem. Então tem que fazer esse fundo. Isso eu aprendi ao longo do tempo, tá? Eu tenho que fazer esse fundo para o desenho ficar mais realista possível. Por quê? Toda a pele tem um tom mais claro. Quando a luz bate ali, a luz reflete ali no desenho, acaba assim, criando um efeito ali de que tá mais claro. Isso é luz e sombra. A luz e sombra não é só você olhar o branco e deixar o branco, não. Tem um preto, tem um meio tom de cinza. Tem o preto mais escuro, que é aquele você força o lápis mesmo para fazer ficar mais preto. Tem. Mas tem desenho que vai te pedir aí um cinza mais claro, um cinza mais suave. E aí, como é que você vai fazer se você não tem o conhecimento do que você está fazendo? Se aquele tom de cinza que você vai fazer mesmo vai dar aquele efeito mesmo. Então, essa é a questão. Não se apegue muito em fazer, em deixar o fundo branco. Não, tente trabalhar o máximo para o desenho não ficar com esse aspecto de branco, mas sim de um cinza ali, meio puxando ali, um tom de cinza, vai dar um efeito da hora, entende? E aí você vai fazendo. Eu tô fazendo aqui, você vê que eu sombreei primeiro, o nariz estava todo sombreado, eu fiz primeiro a sombra, e agora eu tô o quê? Trabalhando a textura, com o pincel, com o esfuminho, com a lapiseira, e aí vou, caneta, borracha, vou trabalhando, até eu conseguir o que eu quero no desenho, não o que eu quero, eu quero deixar o máximo parecido com a referência, o máximo parecido aí possível aí, eu quero deixar, e esse é o intuito do desenho realista. A pessoa olhar a foto do desenho, olhar a sua foto desenhada no lápis e falar, bom, nem muitos já falaram para mim, isso aqui não foi feito no lápis, isso aqui foi imprimido. Você imprimiu a foto. E muitas das vezes, você que está desenhando, você sabe o processo que você levou para fazer. E aí a pessoa chega e fala, mas isso aqui foi imprimido, isso aqui. Não foi desenhado, não. Não acredito, não. Então, esse é o intuito. Para mim, o intuito do desenho realista é esse. Eu quero fazer isso. A pessoa olhar e falar, pô, foi imprimido isso aqui. Só que aí você que é desenhista aí, você que já trabalha muito com isso, já faz desenho, você sabe o processo que deu para fazer, né? O processo que você levou para fazer. Ah, mas você imprimiu a foto aí para desenhar. E, cara, a foto imprimida não ajuda em nada. Ajuda sim. Você olhar o desenho, você visualizar a imagem ali é muito melhor do que você utilizar assim, um celular, por exemplo, um tablet. Não vou dizer para você que não ajuda, ajuda. Você visualiza muito melhor. Mas o que eu quero dizer para você não ajuda no seguinte de, pô, você imprimiu a foto e tá desenhando. Então,
Quer dizer o quê? Eu imprimi a foto e o desenho saiu igual porque eu imprimi a foto? Não, não é isso. Entende? Não é isso. A foto saiu igual porque eu trabalhei o processo ali de sombrear, trabalhei o processo de fazer a textura toda, de saber onde tá cada coisa. Saiu bom por causa disso. Não foi porque eu imprimi a foto, que nem muitos dizem. Ah, você fez que imprimir na foto fica fácil. Não. Tive que trabalhar a textura do mesmo jeito. Claro que estão uns espertalhão aí que posta foto aí de desenho. Ah, desenho realista que eu fiz. Aí quando vai ver, o cara só imprimiu. Que nem muitos eu vejo fazendo aí. Aqui não, eu tô mostrando pra você eu desenhando. Você tá vendo eu desenhando aqui. Então, não tem como você dizer que eu não fiz. Você tá vendo em tempo real eu fazendo aqui, né? Ah, mas a mão aí não é sua, não. A mão aí é do Charles Lavesse, não é a sua, não. Pô, o Charles Lavesse não é preto, tá? E ele usa com a mão, ele desenha com a mão esquerda. Eu sou direito, tá? Pra você não dizer aí que eu não tô fazendo, tá? Antes que você diga. Então é isso. O desenho realista é isso. E repare que eu vou trabalhando. Eu vou e volto, vou e volto. Vou olhando, acompanhando. Onde tem que escurecer, eu venho jogando mais grafite até dar o efeito que eu quero aí. Claro que é um processo demorado, como eu disse. É um processo demorado, não é, como é que eu digo? Não é facinho de você dizer, ah não, rapidinho ele fez. Não, tô trabalhando aqui, ó. Textura por textura. Isso é prazeroso, cara. Você sentar assim para desenhar e você fazer e depois você vê o resultado. Tipo, pô, foi eu que fiz, é uma da hora, viu? Então, você que é desenhista, você sabe o que eu tô falando. Eu vou fazendo textura, jogando. Ah, até agora eu não usei o pincel porque eu não vi necessidade, tá? Gosto muito de trabalhar com esse fuminho, que além de ele esfumar o desenho, ele já te dá também a possibilidade de você fazer textura ali sem precisar retocar muito com lápis. Ele mesmo você já consegue fazer uma sombra da hora, uma textura da hora. Então eu gosto muito de trabalhar com esse fuminho, tá? Já venho esfumando, ó. Lembrando que a minha referência está sempre aqui do lado, tá? Minha referência está encostada aqui, como você pode ver. A referência está aqui, tá? Ó, referência, desenho. E eu tô trabalhando, fazendo, olhando sempre por ela. Tem algumas texturas que são bem marcadas, outras já são mais esfumadas, você vê que dá um tom mais de apagado e tal. E você vem trabalhando. Você vem batendo esse fuminho, faz um efeito e tal, todo um efeito. E aí vai. Esse é o processo do desenho realista. Você vem fazendo. Aqui eu vejo que tem uns efeitos mais puxadinhos assim, meio que girando, que é o que vai dar o efeito aqui nessa área. Claro que é tudo esfumado, tá? Esfuminho. Eu vejo que eu nem encosto direito o esfuminho para não apagar a textura que eu tô fazendo, tá? Outra coisa, o pincel aí é mais para você utilizar nas áreas que você vê que necessita assim de um tom mais escuro, tá? Aí sim você utiliza o pincel, tá? Eu venho batendo a caneta borracha para dar mais um brilho nessa área, tá? Deixar mais brilhoso. Batendo meio que, fazendo meio esse movimento circular, que é o efeito que eu vejo da textura ali. Fundamental também você saber que direção a textura tá indo, tá? Que direção o brilho tá indo, que direção a textura tá, para você fazer. Não é só seguir a risca aí, tá? Ah, tá assim, eu vou fazer assim, não. Vai olhando, vai estudando onde é que tá a textura, que sentido que ela tá indo, qual lado, essas coisas. Você vai fazendo aí. Fundamental isso também. Que eu venho dando pequenas batidinhas
o lápis borracha. Estou utilizando ele até agora, não usei quase a caneta borracha, que eu não vi necessidade, tá? O que eu disse para você aqui é que os materiais que eu vou utilizar, mas quando tiver necessidade também. Se eu ver que não necessita, eu não uso. Estou simplesmente fazendo sombra e utilizando lápis borracha mesmo. E aí não tem necessidade de eu utilizar ela, a caneta borracha, então eu não utilizo. Essa parte eu vejo que é bem branca mesmo, estou deixando um tom bem de branco aí. E vou esfumando. Vou jogando sombra e aí vai. Já tocando onde eu vejo que necessita. A parte eu vejo que tem um sombreado bem destacando mesmo. Então vem e faço. E aí vai. Esse é o processo. Você vai acompanhando nesse vídeo. Se você quiser aprender a desenhar a textura, tá aí o vídeo. Dessa maneira. Claro que tem vários vídeos aí ensinando como fazer, tá? Vários vídeos, não tô dizendo que não é o melhor não. Tem vários vídeos ensinando aí você fazer textura de pele. Esse aqui é um tutorial de como fazer. De como você conseguir mais ou menos chegar aí no tom realista. Eu vou retocando. As sombras mais puxadas, mais escuras. Eu venho fazendo até ficar do jeito que eu quero aí. Dar um realismo que eu quero. Você vai acompanhando aí. Tem um vídeo aí também, vários vídeos onde eu explico como tirar o esboço. No meio de decalque, pelo meio de decalque. Se você tiver dúvida também, quiser comentar. Eu tenho dúvida aí de como fazer um desenho realista utilizando um tal material. Ou como que eu faço o risco do desenho. Eu já mostrei, né? O risco do desenho, você mostrei como é que faz. Isso aí acho que ninguém tem dúvida não, que o vídeo tá aí. Vários métodos que eu mostrei para você aí. Tem um decalque, tem mesa de luz, tem quadriculado, para você estar fazendo todo o processo do desenho. E aí é fácil para você estar aprendendo. Eu venho dando uns brilhos onde eu vejo que necessita. Eu vou fazendo camada e camada. Até chegar no tom que eu quero esse desenho aí, tá? Vou fazendo camada por camada. Lembrando que eu fiz a parte do olho. Depois eu vou fazer o outro olho também, né? Sombrear a outra parte do olho. E vou fazendo. Apagando aqui, dando brilho. E aí vai. Trabalhando textura. Processo demorado mesmo. Bem demorado aí. Mas você vai curtindo aí esse vídeo. Já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para mais pessoas, tá? Mais pessoas tá vendo esse tipo de conteúdo, né? Conteúdo bom aí, informativo, para você tá aprendendo aí. Você que gosta aí do desenho realista, né? Você que curte fazer esse tipo de coisa desenhada. Você curte desenhar aí. Eu vou dar um retoque aqui que eu vejo que necessita. Dando um retoque que eu vejo que necessita. E aí vai. Vou limpando aqui com um pincelzinho, tá? Pincelzinho barato também, comprei barato aí, não é muito caro também, pra tá limpando o desenho. E também fica a seu critério, tá? Alguns gostam de limpar com a mão, eu fazia muito isso, tá? Fazia muito isso no começo. Depois eu comecei a ver que não é muito bom, que mancha o desenho, tá? Mancha muito o desenho, não fica legal. Você tá passando a mão. Você vai até usar um pincel mesmo pra você tá limpando aí o desenho.
E vai. Vou sombreando aqui para dar um efeito. Eu vejo que necessita. E vou trabalhando todo esse tom, né? Essa parte aqui é bem marcada mesmo, bem escura, tá? Eu já vem reforçando. O problema é reforçar essa parte aqui com lapiseira. Lembrando que eu estou utilizando apenas a lapiseira, tá? Não usei nenhum lápis ainda, porque tem área que você vai necessitar usar o lápis, tá? Já tem área que você vai necessitar usar a lapiseira, mas o material que eu te mostrei aqui é o que eu estou usando no desenho, tá? Comecei com lápis, agora estou com a lapiseira, que eu vejo que essa parte do nariz aqui dá para fazer com a lapiseira, dá para trabalhar com a lapiseira, não necessita dos lápis, né? Porque tem uma precisão maior por conta dela ser 0,5, a ponta bem fina, você consegue uma precisão maior na hora de fazer os detalhes, tá? Então por isso que eu vou estar sempre utilizando ela nessas áreas assim. Não necessita muito de estar fazendo com lápis, mas com a lapiseira. E aí você vai acompanhando o processo de luz e sombra, luz e sombra, luz e sombra, e é isso. Desenho realista. Eu batendo no lápis, jogando luz, onde necessita, deixando mais branco, mais claro. Meio tom. Meio tom é aquele nem puxado muito pro preto, nem muito branco. Meio tom. Meio acinzentado. O lápis borracha, ele te dá essa vantagem, né? Você dá umas batidinhas e vai fazendo também texturas e apagando essas coisas. Ao mesmo tempo esfumando também, né? Pra ficar um efeito realista. Não retoco nessa parte aqui, que vejo que tá bem marcada. Esse sombreamento aqui. E vou fazendo. Simples e fácil. Tutorialzinho aí de como fazer textura de pele realista. Pra você aí. Do Facebook. Pra você, do YouTube, pra você estar acompanhando aí. Do Facebook. Do YouTube. Vou apagando aqui. Aqui também tem uma parte mais clarinha, tá? Tem textura de pele também. Vou trabalhar toda a textura de pele nessa área aqui também. Jogando luz. Tirando um pouco. Pra quebrantar um pouco do fundo cinza que eu fiz aqui, né? Eu vim apagando. E é isso o processo do desenho realista. Você trabalhar camadas e camadas de sombreamento aí até chegar no efeito que você quer. Eu vim trabalhando com esfuminho. Para que eu não forço o esfuminho na folha, dá só uma passadinha onde eu vejo que necessita, para tentar deixar um efeito de textura aí que eu quero, né, no desenho. Esse é o processo do desenho realista. Simples, fácil de estar fazendo aí, não tem segredo. Lembrando, se tiver dúvida, comenta, que eu vou estar respondendo aí o seu comentário, vou estar explicando aí. Ah, Denis, eu tenho dúvida sobre como que eu faço aí um sombreamento mais homogêneo e mais liso. Vou estar tentando te explicar aí, tá? Respondendo seu comentário.
O intuito aqui do vídeo é textura de pele. Muitos também comentou aí que eu pego desenho dos outros aí, eu não pego desenho de ninguém, tá? O desenho aqui é meu, eu tô fazendo. Pra você ver que eu desenho, né? A pessoa fazer uma acusação dessa aí, não é legal. Eu desenho. Não preciso de desenho dos outros pra, como é que eu vou dizer que foi eu fiz? Não, eu faço. E você tá acompanhando aí o processo. Tem uma sombra aqui, bem marcada. Dessa maneira aqui. Eu vou fazendo. Eu falei que eu não ia falar muito nesse vídeo, mas é isso. A gente aproveita para dar umas dicas, para conversar com vocês aí, explicar algumas coisas, né? Algumas coisas que vêm à tona. Eu sombreando. Então que eu já tô fazendo esse nariz já tem um tempinho já, viu? É assim mesmo, desenho com textura de pele. É dessa maneira. É demorado. Para que eu vou sombreando. Fazendo textura. Venho, apago. Volto, faço de novo. E aí vai. Até ficar igual. Algumas áreas que eu vejo que necessita, eu utilizo o lápis. Por enquanto estou trabalhando todo com a lapiseira mesmo. Tô achando legal. Trabalhar aí todo com a lapiseira. Eu venho com lápis de borracha batendo. Fazendo alguns efeitos de brilho também que eu vejo que tem. E é isso. Vou utilizar aqui uma caneta borracha com a ponta chanfrada, como eu disse. Chanfrar a ponta dela aqui. E é isso. Como você pode ver, a ponta tá chanfrada. Vê se foca. Focou. Sujou um pouquinho na hora de cortar, mas é assim mesmo. Como você pode ver. Eu vou estar utilizando ela aqui. Fazer alguns efeitos. E é isso, pessoal. Aqui tem uma textura bem marcada. Aqui também, do lado. Tem como se fosse um tracinho. E eu venho fazendo. E aí vai todo o processo. Bem, dando um retoque, assim, e é isso. Vou trabalhando toda a textura com calma. Aqui tem um pinguinho mais chamando a atenção. Claro que tem uns tons mais fortes que os outros, né? Mas é puxado um pouco de sombra, tá? E aí a gente vem fazendo, tá? E retocando. E fazendo e retocando.
E aí você vai curtindo todo o efeito que vai dando no desenho. Aqui eu vou fazer mais um tomzinho mais escuro. Vejo que tem nessa área aqui também. E aí vai. Venho com o espuminho para não ficar tão marcado, ó. Dá uma batidinha. Vou fazendo. Trabalhando toda a textura. Aí na parte do nariz. É esse o processo de vai e vem, vai e vem. Tem um pontinho. Aqui também tem outro. Vou acompanhando a referência, tá? Não tô fazendo nada de cabeça, não. Tô acompanhando a referência. E aí vai. E esse é o processo do desenho realista. Desenho realista aí. Eu vou apagando. Jogando os efeitos. Agora eu vou utilizar um pincel, né? Para dar dando um tom mais escuro, onde eu quero que fique mais escuro. Como essa parte aqui é mais escura, aqui um pouco eu venho com o pincel. Vou passando, né, para que ele deixe um tom mais escuro na parte que você quer. O bom dele é que ele esfuma e ele não apaga tanto a textura, tá? E te dá um efeito aí mais escuro, um tom mais escuro aí onde você quer escurecer, você passa no pincel, ele escurece bem, tá? Toda a área. E vai deixando um aspecto mais liso também. Na parte aqui. Balançou um pouquinho a câmera aqui, mas é assim mesmo. Eu vou esfumando com ele. Para que eu trabalhei toda a textura. E agora vem esfumando. Já vai dando um efeito realista. Depois eu quero estar mostrando para vocês a foto de referência e o desenho. Aqui é um pincel mais fino, tá? A célula dele é menor, no caso aí, tá? Para as áreas menorzinhas, tá? Então vou estar utilizando aqui, ó, beirando. Eu vejo que necessita. Ó, vou esfumando. E nessa área aqui que eu vejo que tem um efeito. Aqui, vou levantar um pouquinho ele. Se ficar na frente aí, você vai me desculpando aí, tá? Durante esse vídeo eu vou postar ele, tá? Não vou adiantar, nem acelerar, e nem, como é que eu vou dizer? Não vou adiantar nem acelerar, mas em tempo real aí. Passo a passo pra você visualizar aí, fazendo esse nariz aí, tá? Você tá aprendendo como é que é feito um desenho realista. Dependendo do esfumado que eu vejo que necessita para marcar essa área. E eu vou fazendo. Vou estar aqui com o retoque aqui com esfuminho. Que eu vejo que ficou bem marcado assim.
entradinha aqui. E é isso. O nariz aí tá quase pronto. Claro que tem mais retoque, né? Deixa uma sombra bem. Marcando bem essa área aqui, ó. Dá um efeito. E eu faço. E como você pode ver aí. Eu jogo uma sombra. E é isso aí. Um vai e vem do processo do desenho. Você vai retocando, vai fazendo. Vai sombreando e vai fazendo. E assim você vai concluindo o desenho aos poucos. Sem pressa. Sem necessitar de fazer rápido ou correndo, tá? É esse aí o processo do desenho realista. Se o vídeo ficar grande aí, assiste com calma, adianta, faz. O que eu quero é que você entenda o que eu tô fazendo aqui, tá? Que você entenda o que eu tô explicando pra você. Que é no intuito de mostrar como fazer um desenho realista aí. Fazer textura de pele, essas coisas. E aqui eu vou sombreando, fazendo as demais partes desse desenho, tá? Aqui eu vou sombreando essa parte aqui, descendo aqui, beirando o olho. Só pra gente concluir esse vídeo com tudo que é fazer o nariz pra mostrar pra vocês, né? Nariz concluído aí já. Concluído assim. Claro que ao longo do processo do desenho aqui eu vou vindo retocando de novo, tá? Por exemplo, esse olho aqui eu ainda quero retocar ele. Vou vindo, retocando e já vou trabalhando as outras partes, né? E vou trabalhando todo esse processo aí do desenho realista, tá? Vamos desenhar aí textura de pele aí. E você vai vendo como é que é feito, tá? Espero que você tenha curtido esse vídeo. O intuito foi mostrar fazendo a parte do nariz. Esse vídeo aqui já tá aí finalizado praticamente, tá? Como eu disse, o básico dele já foi feito, que é o que tá pedindo na referência. Depois a gente vai retocando mais aí, mais pra frente, conforme o andamento do desenho. A gente vai retocando ele aí, fazendo mais efeito. Pegar a referência aqui pra você ver. A referência e o desenho. Lembrando aí para você, já peço que você se inscreva no canal, ó, referência e o desenho, tá? Claro que tá diferente por causa da cor, mas eu quero que você foque na parte dos detalhes, tá? Parte dos detalhes, o brilho e aqui. Claro que eu vou trabalhar, né? Faz alguns efeitos de tom de pele, mas você pode ver que já tá bastante aí parecido com a referência, tá? Todo o processo do desenho. Claro que a gente vai trabalhar as áreas do brilho e sombrear direitinho, fazendo, mas como você pode ver aí, está bem perto do realismo aí, da referência, tá? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa aquele like para ajudar o canal tá crescendo, tá alcançando mais pessoas aí. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui. Fique com Deus.